Agora esta chamada está sendo gravada. Ah, falou. A chamada está sendo gravada. Pode começar. Shalom, querido Deus. Shalom, pastor João, Deus abençoe. Pai querido, Pai poderoso, mais um dia na tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Pai querido, para cada um que está aqui. Cada um possa absorver e aprender aquilo que está necessitando, Pai, precisando, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, né? Abençoa, Pai querido, o profeta Batista, né, o pastor João, a irmã Liz, glória a Deus, né, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dela, todas as suas preocupações, os seus clamores, o Senhor está contemplando, vendo, né, e já está agindo, Pai querido, em nome de Jesus, na vida da tua filha, em nome de Jesus, né. Pastor Lucas, Pai, abençoa em nome de Jesus no dia de hoje, vai inspirando ele com o teu Espírito Santo, que ele possa entregar para nós aí tesouros, joias, Pai querido, em nome de Jesus. E cada um aqui possa ser usado, né? Todos aqui possam ser usados para acrescentar, para enriquecer-nos espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Vai abençoando a irmã Margarida, que está aqui também, Pai, abençoa a vida dela, não sei como está a vida dela, mas o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, o Senhor sabe tudo. A mesma coisa com a nossa irmã Ricardina, Pai querido, né? Em nome de Jesus também. O Senhor conhece cada um, conhece os detalhes das preocupações de cada um, Pai. Antes da preocupação chegar à mente, o Senhor já conhece, e eu creio que o Senhor já está trabalhando nisso. Porque a unção que está sobre nós, ela é viva, Pai. Ela é viva, ela é operante. Poderosamente operante, Pai querido. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. E a irmã Sabrina, Pai, em nome de Jesus, vai abençoando aqui cada um. No teu nome santo, repreendemos todo mal, repreendemos todo ataque, Pai querido, contrário, em nome de Jesus, Pai querido. E assim nós já te agradecemos, né? No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Eu falei que esse sermão aqui que de Jesus é mais um daqueles que a gente tem que passar mais devagar. E eu tinha parado aqui nessa julgamento, né? O castigo será mais tolerável para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade, né? Então esse aqui foi o versículo que nós paramos e vamos começar esse outro aqui, né? Aqui a questão é o seguinte, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele está falando do que ele vai fazer ali agora, e é enviar os 12. E ele vai falar do que a igreja vai sofrer e do que nós vamos sofrer no final dos tempos, ou das tribulações que nós temos que enfrentar, né? Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e sensíveis como as pombas, né? Então, esses lobos, no versículo seguinte, ele já vai dar uma conotação para o que seriam esses lobos. Acautelai-vos com os religiosos, porque eles vos entregarão aos conselhos e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, pelo contexto, e mesmo diante de governadores e reis, sereis apresentados por minha causa. Quer dizer, esses religiosos vão levar os discípulos de Jesus aos governadores, né? Aí o Senhor vai aproveitar isso para dar testemunho, né? E sereis apresentados por minha causa para dar testemunho a ele e aos gentios. Então é uma situação, né, que Deus está usando do discípulo, né? Porque os religiosos não recebem, né? Mas provavelmente os governadores poderão e os reis poderão receber juntamente com os gentios, tá? Então, aí Deus, Jesus, né, está dando aí um detalhe maior sobre o que seria esse envio das ovelhas no meio dos lobos. Mas quando eles te entregarem, não se preocupe em como ou o que você falará, pois naquela hora ser-te-á dado o que falar. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Eu já tive uma experiência como essa, gente, foi o dia mais claro, assim, que Deus falou no meu ouvido, no meu coração, e disse assim, fale tudo, não deixe nada por falar.
Eu vi claramente Deus fazendo isso numa vez que eu tive que fazer um testemunho público, assim. O irmão trairá o irmão até a morte, e o pai trairá seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Eu acredito que isso aqui também é por causa da religiosidade, tá? Ou de uma traição, né? De algum propósito que as pessoas têm em relação a esse mundo que é contrário ao reino de Deus. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui já é um contexto, né, do final dos tempos. Tá? Quando eles te perseguirem nessa cidade, fuja para a próxima, pois em verdade eu vos digo que não acabareis de passar por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então eu acredito que o Senhor que está se referindo também a aqueles que tiveram que testemunhar em Israel, né? Assim como os que tiveram que testemunhar fora de Israel, né? Porque nós temos cidades em todos os países do mundo, né? Os discípulos não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Meu Deus, agora começou a latir. Vocês estão ouvindo lá o latido do cachorro? Antigamente os cachorros estavam aqui, agora os cachorros estão na casa da vizinha, mas mesmo assim estão lá fazendo um barulho. O discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o pai da família o pai da família se chamava Baal-zebub, se ao pai da família, aqui ficou uma tradução ruim, né? Se ao pai de família chamaram Baal-zebub, quanto mais para os de sua casa. Então aqui Jesus está dizendo que a gente não deve esperar que eles nos tratem bem, né, no caso os religiosos, porque foi assim que ele foi tratado. Então nós não seremos inferiores, quer dizer, superiores a Jesus, né, no sentido de ser melhor tratado. Portanto, não os temais, porque não há nada escondido que não há de ser revelado, e nem oculto que não será conhecido. Então, eu creio que isso aqui é algo que vale para todas as situações que nós vivemos nesse mundo. Bom? E eu sempre oro, né, quando eu vejo injustiça social, injustiça política, injustiça econômica, injustiça em qualquer lugar, eu oro sempre esse versículo aqui. O que eu te digo na escuridão, falar na luz, e o que você ouve sussurrado, proclame nos telhados, né? Hoje eu estava com a versão para corrigir, mas ele fica muito pesado no computador, para corrigir ao mesmo tempo que eu estou exibindo aqui, trava o computador. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que é engraçado desse versículo aqui, que do ponto de vista assim, negativo, de você olhar isso aqui, puxa, vou ser perseguido, sou servo de Jesus, vou ser perseguido, dá aquele medo, né? Dá aquele medo, né? De você ter que morrer por amor de Jesus, né? Porque todos nós sentimos medo da morte, né? Mas é uma coisa interessante, porque é o seguinte, quando você vai tomando posse da vida eterna, você vai percebendo a vida de Jesus, a gestação, né, como uma mulher grávida, espiritual dentro de você, esse medo vai desaparecendo, sabe? Você sabe que você vai encarar a morte apenas como uma passagem. Isso é muito interessante, porque no começo da minha caminhada cristã, eu sentia muito pavor de ser perseguido, mas eu não queria negar o nome do Senhor. Eu sempre quis ser fiel até o fim. Mas eu vi que, à medida que eu estou crescendo no Evangelho, eu menos temo a morte a cada dia, ou o que possa ser feito a mim por causa do Evangelho, né? Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o vosso Pai saiba. Pois se até vossos cabelos estão todos contados. Portanto, não tenhais medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mesmo porque não são todas as pessoas que serão mártires, né? Não são todas. Tem muita gente que parte daqui como uma pessoa por velhice, né? Ou por alguma enfermidade, né? Ou por algum acidente, mas não necessariamente mártir, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu acredito que esse confessar aqui não é só por palavras, né?
alguém quer te matar, quer que você negue Jesus, e você vai lá e fala assim, bom, eu não vou negar, pode me matar. Inclui isso também, mas eu acredito que inclui as atitudes, né, que a gente vive no meio social, e que ao longo da nossa vida nós confessamos o nome de Jesus, né, por meio das nossas ações. Então é isso que eu imagino, tá? Porque o conteúdo da palavra ele é mais amplo, né, sempre é mais amplo. Né? Às vezes utiliza de uma situação específica, mas quer dizer muito mais. Qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso vale para quando surgir a marca da besta, né? E vale para qualquer situação que você está vivendo, né? Em toda a história humana, né? Amém? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Então, essa situação aqui também é interessante você perceber que a verdadeira paz, né, que todo mundo precisa, é a paz que Jesus pode dar. Essa paz que é de acordos políticos, né, econômicos, ela não é uma paz duradoura. E a pregação do reino do evangelho, do reino de Deus pelo evangelho, vai quebrar, né, esses acordos feitos em nome de uma falsa paz. Ok? Mas não que Jesus está, por exemplo, promovendo a guerra, né? Ou seja, ele é um belicoso, alguém belicoso. Não, não é isso. Né? Pois vim por o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os de sua casa. Então, tudo isso aqui por causa do mundo, né? Do amor ao mundo. Né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você deve amar o seu pai e a sua mãe como o seu próximo. Mas quando o seu pai e sua mãe quer determinar o seu destino da sua alma, né, querendo fazer você contradizer o evangelho, aí você não vai seguir o seu pai e a sua mãe. Mesmo que eles não concordem, né, que você está seguindo Jesus. Então você vai manter-se fiel, né? Então você tem que amar o seu pai e a sua mãe, mas não mais do que a Jesus. Né? Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, esse versículo também tem uma profundidade muito grande. Por quê? Pare e pense, você está sendo gerado para a eternidade. Né? Você é um ser que, vamos dizer assim, tem uma vida carnal, foi gerado da sua mãe, do seu pai, né? E você, um dia você crê no evangelho e passa a ter uma vida espiritual. Então, diante de tudo que você vai viver, não existe nenhum valor que supere a vida eterna que você tem. Como existência eterna, né? Ela é superior a qualquer coisa. Então, se você colocar qualquer bem, qualquer vantagem, qualquer coisa, mais do que isso, né, você não se torna digno de ser aquela pessoa para a qual Deus projetou você, né? Porque você vai idolatrar. Você vai acabar dizendo, não, eu amo tanto meu filho, né, ou a minha filha, mais do que a Deus. E aí você vai cair numa idolatria, né? E também tem aquela, também de você amar a si mesmo mais do que qualquer coisa, né? É outra situação complicada. E todo aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E tomar a cruz é exatamente isso aqui, é renunciar a si mesmo por causa do velho homem, daquela natureza que vai ter aqueles pulsões carnais, né, que muitas vezes a sociedade hoje justifica que você deve corresponder ao que a sua carne pede. Como diz assim, né, aquela frase do Aleister Crowley, né, faça o que quiseres, pois é tudo da lei, né, é tudo permitido. E não é porque você se destrói fazendo tudo o que você quer, porque como você tem uma natureza caída,
esses pulsões vão ser fomentados pela carne e o inimigo vai usar isso para te destruir. Né? Por isso que você precisa negar, né, tomar a sua cruz e se negar. Certo? Porque a construção do seu ser eterno não está na aprovação de tudo que você deseja. Porque o seu ser eterno está em Jesus e não na sua carne. Tá? E se você alimentar a sua carne, você pode ver, todas as pessoas carnais são muito frágeis, não suportam dor, não suportam enfermidades, não suportam adversidades, não suportam combate emocional, elas são melindrosas. Né? E hoje em dia, tanto as feministas, como aqueles que dão lugar ao homossexualismo, eles estão sendo pessoas muito emotivas, né? Estão se deixando levar pelo prazer, né? E aí, eles se tornam pessoas melindrosas demais. Tá? Não tem resistência para as situações difíceis, né? Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, achará. Então, nós temos aqui outra situação, né? Quando você começa a ganhar, ter vantagens nesse mundo, né? E essa vantagem, normalmente, você vai adquirir derrubando as pessoas, né? Se sobrepujando as pessoas, você vai acabar perdendo o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então, a gente pode extrair várias situações, né, desse sermão, né? E tentar sempre ver qual delas, né, a gente está mais próximo, ou está vivendo, ou a gente tem uma experiência, né, um conhecimento de causa, né. Quem recebe a vocês, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E todo aquele que recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Quem der a um destes pequeninos apenas um copo de água fria, porque é discípulo, em verdade, né, aqui ele colocou verdade com maiúsculo, para poder dizer que essa palavra, quando repete, ela está dando uma grande ênfase, que não perderá a sua recompensa, né? Então, nós temos aqui pequenas atitudes, né, que têm grandes recompensas no céu, né? Receber uma pessoa em casa, com um justo de Deus, né, ou um profeta como profeta, né? E até mesmo dar um copo de água fria, né? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver, 225 tem um comentário aqui. As prudentes como as serpentes, sensíveis como as pombas. Ele está falando aqui, cobras nunca são encurraladas. Yeshua sempre respondia uma pergunta com outra pergunta quando os acusadores em potencial tentavam encurralar. Esse prudente como a serpente está dizendo isso, né? Segundo aqui o comentário do Michael Root, que quando Jesus perguntavam a ele alguma coisa, ele respondia com outra pergunta. Quando Yeshua terminou de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele saiu dali para ensinar e pregar em suas cidades. Aqui continua a mesma descrição do que está acontecendo aqui no Mateus, né? Esse texto aqui é de Mateus. Agora vamos para Marcos. Então Yeshua chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que não levassem nada para a jornada, mas apenas um cajado, sem alforje, sem pão, sem dinheiro no cinto. Mas deveriam usar sandálias e não usar 2 túnicas. E ele lhes disse, onde quer que entrem em uma casa, fique aí até sair daí. E se em algum lugar não te receberem, nem te ouvirem, sai dali e sacode o pó que está debaixo de teus pés para lhe dar testemunho. Digo-lhes a verdade, que no dia do julgamento a punição será mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo, pregaram que os homens deveriam se arrepender, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Esse é o relato da mesma situação que nós acabamos de ler em Mateus. Agora vamos ler em Lucas.
Tendo reunido seus 12 discípulos, Yeshua lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Ele os enviou para pregar o reino de Jeová e para curar os enfermos. Disse-lhes: não levem nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro. Nem leveis 2 túnicas. E qualquer casa em que você entrar, fique lá e de lá saia. E onde quer que não te recebam, sai daquela cidade, sacode os seus pés o pó, em testemunho contra eles. E saindo, eles passaram por todas as aldeias, proclamando o evangelho e curando em todos os lugares. Então, essa questão aqui de você ficar numa única casa, né, tem uma conotação assim. Quando você vai para um lugar e você começa a mudar de lugar, de casa em casa, né, as pessoas que vão te observar vão achar que você não está encontrando ressonância com as pessoas. Então, é por esse motivo que você está saindo, né, de uma casa para outra. Então, se você não está sendo bem recebido numa casa, você vai mudar de casa. Não está sendo recebido numa outra casa, vai mudar de casa. Essa é a impressão que eu tenho dessa passagem. Então, se você ficar numa cidade, numa única casa, e ali você cumprir a obra do evangelho, né, a não ser que você vá para uma outra cidade, né, no caso aqui as cidades eram pequenas, né, então dava para ficar hospedado apenas em uma casa. Se uma cidade grande, né, talvez não, né, tem um bairro distante do outro, né, então algo assim seria mais razoável. Então eu vejo essa situação de você não mostrar, né, ou não demonstrar, né, que você está sendo expulso, né, ou está num lugar causando incômodo, né? Isso que eu entendo. Então, alguém quer comentar essa passagem aqui? Esses ensinamentos aqui, é um ensinamento mesmo de missões, né, para os discípulos, né, pelo que eles haviam de passar, e nós também como discípulos, né. Amém, né? É interessante, né? Porque a questão da paz ali, né? A gente pode até achar que é contraditório, né? Jesus veio trazer a paz ou veio trazer a espada, né? Só que a gente vê, né? Que assim, interiormente, o Senhor trouxe a paz, né? No nosso interior, a gente tem paz. Agora, com os outros, exteriormente, né? Com as pessoas do mundo, aí vai ter conflito, né? Então, ele é uma distinção, né? A paz interior, né? Que o Senhor traz, e essa guerra exterior da batalha espiritual, né? Nós vamos ter aí com as pessoas que não estão no espírito, né? Como você está, né? Então você vai acabar, às vezes, tendo esse atrito com pessoas que certamente não pensam como você, né? Mas interiormente você tem essa paz maravilhosa, né? Glória a Deus. Amém. Bom, o reino de Deus, ele vem mesmo para quebrar paradigmas, né? Desequilibrar o status quo da situação da sociedade humana. Se ele não fizer isso, ele não está trazendo nada de novo, né? Se ele só for mais uma acomodação do que já existe no mundo, né? Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas o mundo que Deus amou é o mundo das pessoas, né? E da convivência delas, e não o mundo dessas condições estabelecidas pelo homem, né? Que é o sistema. Deus não amou o sistema do mundo. Deus amou o mundo, né, e as relações entre as pessoas do mundo e as relações entre elas, né, mas não o sistema. Então, o reino do Senhor, ele tem que quebrar os sistemas, né, que são os sistemas malignos, e fortalecer as relações, né, e aumentar o amor, o nível do amor, né, que amar as pessoas também significa aumentar o nível de amor entre as pessoas, né, que elas santifiquem a Deus na sua maneira de viver, que elas passem a serem mais
como que eu posso dizer, sinceras, né? Verdadeiras umas com as outras. Porque no mundo, nas relações que o mundo coloca como sistema de mundo, as relações são hipócritas, né? São fingidas, são interesseiras. E para o reino de Deus, isso não pode acontecer. Então, o reino de Deus, ele tem que reconfigurar o mundo, né? Tem que reconfigurar, né, esse sistema para que as relações sejam verdadeiras, né, sejam sinceras, honestas e produzam o bem. E aí, essa verdadeira paz, né, ela vai se estabelecer, tanto interiormente quanto exteriormente. Por quê? Porque hoje, para o mundo, os governantes dizem que há paz, mas somente como um rótulo, né, das situações que eles criam para que mantenha o seu próprio domínio, né? Se para haver essa paz, os governantes atuais tivessem que perder o domínio, eles não fariam essa paz. E é por isso que eles fazem a guerra. Eles fazem a guerra para poder manter o domínio usando o nome de paz. Entendeu? Então, para o mundo, né, dominado pelos homens, o que é paz? É enquanto eles dominarem. Se eles deixarem de dominar, para eles já não é paz. Então, eu vejo assim, como Jesus vem com o seu reino, né, e ele começa a instaurar o reino em nós, e esse reino vai se efetivar fisicamente, politicamente, um dia ele vai se efetivar. Os últimos dias, que são os que nós estamos vivendo hoje, é exatamente um confrontamento contra esse reino. Porque há 2000 anos atrás, até recentemente, ser cristão, vamos dizer assim, não era uma coisa que ninguém estava globalmente organizado contra. As perseguições vieram por conta dos religiosos de forma muito local, né? As perseguições foram em Jerusalém, né? Judéia, Samaria, depois quando Paulo se espalhou, aqueles religiosos começaram a perseguir. Quando o evangelho se espalhou pelo mundo, houve algumas perseguições, né? Mas sempre de caráter religioso, mas nunca globalizado como hoje. Então, por que hoje a perseguição aos cristãos ela está globalizada? Porque hoje o reino de Deus está vindo politicamente, fisicamente, geograficamente, por causa da volta de Jesus. E Satanás, sabendo disso, incita essas pessoas, né, contra a igreja. Ah, tá, a irmã Sabina colocou um comentário aí. Então, é isso que eu estou vendo. Jesus pegou a ovelha, que é um animal totalmente indefeso, e colocou no meio de lobos, animais de caça mortal, como se dissesse: bom, já que estou enviando vocês como ovelha mesmo, vocês precisam ser prudentes como a serpente, sempre como as pombas. Isso mesmo, imagina. Imagina não, Sabrina. Isso mesmo. Então eu vejo isso. Hoje, né, as pessoas estão contra os cristãos, né, porque como que eu posso dizer? Intuitivamente, o inimigo está colocando essa situação por causa da volta de Jesus, né? Criando já uma resistência, né? Por causa da volta do Senhor. Bom, vamos continuar então. Herodes ouve sobre os milagres de Yeshua após a execução de Yohanan. O seguinte relato da execução de Yohanan é o único evento registrado nas semanas 28 a 30. Sexto mês, 4027, agosto, 27 de setembro. Opa, aqui também tem o problema do ano, né? Eu andei mexendo, mas eu agora ainda tenho dados aqui que eu tenho que trocar, né? 27 de agosto, agora ficou 27 de setembro. Aqui é setembro, né? Ano 27. Herodes queria encontrar Yeshua, mas não o faria até a semana 63. Na manhã do sacrifício da Páscoa, o 14º dia do mês de Aviv, 4028. Quarta-feira, 28 de abril, né?
do ano 28 da nossa era, evento 194. Em algum momento entre as semanas 28 e 30. Mateus 14, 1 e 2, Marcos 6, 14 e 16 e Lucas 9, 7 e 9. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Yeshua e disse a seus servos: este é Yohanan, que quem faz esteve lá. Ele ressuscitou dos mortos, e é por isso que esses poderes atuam nele. Então, veja só, essa interpretação de Herodes a respeito de Jesus, né, totalmente deslocada, né, assim, coloca que ele como se tivesse um certo sentimento de culpa, né, porque ele mandou matar João Batista, e aí ele está aqui dizendo, olha, ele ressuscitou dos mortos, né, e é por isso que atua como se fosse uma forma de livrar a consciência dele, né, de falar, olha, ele, apesar de que eu matei, ele ressuscitou e está vindo com poderes, né, para que o povo amava João Batista, né. O rei Herodes ouviu a fama de Yeshua porque seu nome havia se tornado conhecido. E ele disse, Yohanan, que faz esteve lá, ressuscitou dos mortos, e portanto esses poderes atuam nele. Outros disseram, é Eliarro, né, porque todos esperam Elias, né, até hoje ainda se espera Elias. E outros disseram, é o profeta, ou um dos profetas, né, então esse profeta é aquele que Moisés anunciou, que é o próprio Jesus. Quando Herodes ouviu isso, disse, este é Yohanan, aquele que eu decapitei, que ressuscitou dos mortos, né, então aqui ele está tentando se justificar. Herodes, o tetrarca, ouviu todas as coisas que Yeshua estava fazendo, e ele ficou perplexo, porque alguns disseram, Yohanan ressuscitou dos mortos. Outros, Eliarro, Elias, apareceu, e outros, algum profeta dos antigos, ressuscitou. E Herodes disse, eu mandei decapitar Yohanan. Quem então é este de quem ouço tais coisas? E ele tentou ver Yeshua. Então talvez ele queria ver Jesus, não porque cria, mas por curiosidade, para saber se poderia ser mesmo João Batista que tinha ressuscitado, né? Ou por curiosidade pelos milagres que ele fazia, né? Não por interesse na pessoa de Jesus. A execução de Yohanan é detalhada. Os discípulos de Yohanan informam Yeshua sobre sua morte. Sexto mês, 4027, né? Aqui o ano é 27, tá? 27 de setembro está errado, depois eu corrijo esse pedaço. Semana 31, Mateus 14, 3, 12, Marcos 6, 17 a 29. Pois Herodes prendeu Yohanan e o colocou em cadeias, e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Então aqui está tendo um relato do que já aconteceu, tá? Foi um detalhamento. Talvez porque Jesus falou que o João Batista era o mais importante profeta de todos, né? Porque Yohanan lhe disse, não tinha lícito possuí-la. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, porque eles tinham Yohanan como profeta. Olha lá. Então, essa é a situação de João Batista em relação ao povo. Tá? Mas quando o aniversário de Herodes estava sendo comemorado, a filha de Herodias dançou no meio deles e Herodes ficou satisfeito, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. Ela, primeiro instruída por sua mãe, disse, dê-me aqui e agora em um prato a cabeça de Yohanan, que faz Tevilá. Tevilá é o batismo, tá? Então o rei ficou triste, mas por causa do juramento daqueles que estavam com ele à mesa, ele ordenou que fosse dado a ela, né, no caso. E ordenou que Yohanan fosse decapitado na prisão, e a cabeça dele foi trazida num prato e dada à menina, e ela a apresentou à sua mãe. Então os discípulos de Yohanan vieram e levaram o corpo e o enterraram. E eles foram e deram a notícia a Yeshua. Você veja só, aqui a sensualidade da situação, né? Certamente essa menina, por ser mais nova e ter dançado, né, deixou o cara lá todo excitado, né, de uma tal forma que ele jurou dar tudo que ela pedisse, né, então ali tem problemas perversos, né, porque ele já era casado com a mãe, né, então aí você vê o problema dessas cortes, né, da antiguidade, essas cortes já tinham todo esse tipo de perversão, né. Pois o próprio Herodes mandou e prendeu Yohanan e o prendeu no cárcere por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, pois ele a tomara por mulher. Então aqui Marcos 6,17. Eu não sei se esse cara estava morto, o irmão dele, ou se simplesmente foi um adultério. Herodes fez isso porque Yohanan lhe disse, não te é lícito você ter a esposa de seu irmão. Pelo jeito aqui foi um adultério, né? Mas Herodias o perseguiu e quis matá-lo, mas não pôde,
pois Herodes temia Yohanan, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha salvo, e ao ouvi-lo ele ficou muito perplexo, mas ouviu de boa vontade. Mas quando chegou o dia oportuno em que Herodes, em sua festa de aniversário, estava dando uma ceia aos seus príncipes e tribunos e aos chefes da Galileia, a filha de Herodias entrou e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E o rei disse à menina: pede-me o que queres e eu te darei a ti. E jurou-lhe: e tudo que me pedires eu te darei, até metade do meu reino. Olha lá. Ao sair, perguntou à mãe: o que devo pedir? E ela disse a ele: a cabeça de Yohanan, aquele que faz Tevilá. Então ela pediu a cabeça de Yohanan por causa da acusação que ele fazia, né? Para que ela não ficasse mais incomodada com a culpa que ela tinha na consciência. Porque, embora Herodes não era judeu, ele era indumeu, acho que era indumeu, ele era um povo que tinha adotado a lei judaica. Tá? É por isso que eles se sentem incomodados, tá, com essa denúncia de pecado. Saí perguntou: eu queria pedir a cabeça de Yohanan que faz Tevilá. Então ela prontamente entrou no rei e lhe pediu, dizendo: eu quero que você me dê agora a cabeça de Yohanan que faz Tevilá, em um prato. Porque quando a gente lê no português, a gente lê João Batista. No hebraico, né, Yohanan que faz Tevilá. Né, como se quase um sobrenome, mas aqui não é um sobrenome, né? Para distinguir do outro Yohanan, né? E o rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ele não quis rejeitá-lo, né? Palavra de rei não volta atrás, que é o ditado, né? Imediatamente o rei, enviando um dos guardas, ordenou que a cabeça de Yohanan fosse trazida. O guarda foi e o decapitou na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato e deu para a menina. E essa deu para sua mãe. Quando os discípulos de Yohanan ouviram isso, eles vieram e pegaram o seu corpo e o colocaram em uma tumba. Alguém quer fazer algum comentário específico sobre essa situação aí, da morte de João Batista? Não. Os 12 apóstolos, tem ninguém? Os 12 apóstolos voltam para encontrar Yeshua na Galileia, antes do Rosh Hodesh, o 7º mês, dia das trombetas. 28º dia do 6º mês, do ano 4027, quinta-feira, 18 de setembro. Alguém levantou a mão? Eu, João Batista. Essa promessa, igual que foi feita para entregar a cabeça de João Batista, isso aí traz uma reflexão para nós também, né? Porque o Senhor, ele nos deu poder, né, para levar a cura de muita coisa e tomar cuidado com o que promete. Porque se você promete alguma coisa e a pessoa falar assim: então me dá isso. E aí como que você vai falar em cima daquilo, né? Foi a mesma coisa. Amém? Amém. Cuidado. Exatamente. Vamos lá. Mateus 14. Os 12 apóstolos voltam para encontrar Yeshua na Galileia, antes de Hodesh, do 7º mês, o dia das trombetas. 28º dia do 6º mês, 4027, quinta-feira, 18 de setembro do ano 27. Então aqui está certo, o ano é 27. Depois eu corrijo essa parte aqui, que eu vou fazer essas correções aí, ver se eu pego. Nós estamos na 20ª aula, e você ter que retornar algumas aulas onde eu fui apontando aqui onde estava o erro, para mandar a última versão para o Microruto sem esses pequenos erros, né? Semana 31, dia 215. Vamos ler esse comentário aqui, que está lá em cima, né? Herodes havia violado o mandamento da Torá que proibia encontros íntimos com a esposa de um irmão, né? Certo? Mateus 14, 4:1 e Marcos 6, 18:1. Levítico 18:16. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão e a nudez do seu irmão. Um mandamento semelhante proíbe encontros íntimos com a irmã de uma mulher junto com esta, né? Quer dizer, duas irmãs, enquanto esta está viva. Levítico 18 diz: não tomarás uma mulher junto com a sua irmã, para fazer dela a tua rival, descobrindo a sua nudez diante dela durante sua vida, né? Ok? Essa era uma lei que foi usada para acusar o Herodes, né? Vamos lá. Mateus 14, 13, Marcos 6, 30, 31, Lucas 9, 10. Ouvindo Yeshua o relato de seus discípulos que voltavam
Ele se afastou da multidão em um barco para um lugar deserto e isolado, fora de Betsaida. E quando o povo ouviu, seguiram-no a pé desde as cidades. Então os apóstolos se reuniram para relatar a Yeshua, né, tendo terminado suas tarefas ministeriais, e contaram tudo o que haviam feito e o que haviam ensinado. E disse-lhe ele: vinde à parte a um lugar deserto e descansai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, então eles nem tinham tempo para comer. Então esse aqui, né, aconteceu ao mesmo tempo, né, quando ele mandou todo mundo em missão, aconteceu a morte de João Batista, né, foi feito esse relato aí, e agora os apóstolos estão retornando, né, cansados, né, de tudo que eles tinham ido fazer, né, então eles não tinham tempo nem para comer. O que é engraçado, irmãos, que essas figuras aqui lembra nós o envio que os remanescentes vai fazer agora, no final dos tempos, né, que o Senhor falou, né, que nós não vamos descansar só no sábado, e no sábado ainda vamos ficar sabendo o que nós vamos fazer na semana que vem, né? E 144 mil vão pregar o evangelho no mundo inteiro. Os apóstolos voltaram e contaram tudo o que havia feito, e Yeshua, tomando-os, retirou-os para um lugar deserto, fora da cidade chamada Betsaida. Então, tanto Jesus quanto os apóstolos foram descansar, né? Yeshua alimenta cerca de 5.000 pessoas com pães de cevada fermentada e peixes. Então, aqui é esse milagre que vai estar nos 4 evangelhos, que foi usado por Michael Rood para também estabelecer essa linha do tempo, tá? Que nós colocamos aqui de forma organizada, né, com essas datas aqui, tá? Yeshua alimenta cerca de 5.000 pessoas com pães de cevada e peixes. 28º dia do 6º mês, 4.027, quinta-feira, 18 de setembro do ano 27. Este é o único milagre registrado pelos 4 autores do Evangelho e fornece um marcador de sincronismo temporal para harmonizar os 4 registros do Evangelho com precisão absoluta. É também o primeiro evento que João registra entre a festa de Shavuot, em Jerusalém, capítulo 5, e a festa dos tabernáculos, capítulo 7. O Evangelho Shavuot é a festa das semanas, que é o Pentecostes. E festa do tabernáculos, né? Uma acontece em junho e outra acontece em setembro, mais ou menos, tá? O Evangelho de João cobre cada uma das festas de Jeová e deixa os detalhes que ocorrem entre as festas para os outros 3 autores do Evangelho. Então, João, né, pela intimidade que ele teve com Deus, com Jesus, ele registra as festas porque ele vê nas festas um sinal profético, tá? Mateus 14, 21, Marcos 6, 32, 44, Lucas 9, 11 a 17 e João 6, de 1 a 15. Yeshua, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, e curou aos que estavam enfermos. Ao anoitecer, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e já passou a hora da ceia. Despede a multidão para que percorram as aldeias e comprem comida. Yeshua disse-lhes: eles não precisam partir deles algo para comer. E eles disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: trazei-me aqui. Ele ordenou ao povo que se deitasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, abençoou o Todo-Poderoso, e partiu e deu os pães aos discípulos, e os discípulos da multidão. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que restava dos pedaços quebrados, 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e as crianças. Então, esse aqui foi um milagre da multiplicação dos pães. Engraçado que também, nesse mesmo contexto das missões, né, dos apóstolos, os remanescentes vão fazer milagres, né, maiores que os de Jesus, né, como ele prometeu. Vós fareis obras maiores do que eu. E essa palavra vai se cumprir agora no final dos tempos. E foram sozinhos em um barco a um lugar deserto, mas muitos os viram ir e o reconheceram, e muitos foram lá a pé das cidades e chegaram antes dele e se juntaram a ele. E Yeshua saiu do barco e viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor.
E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando a hora já era muito avançada, seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e já é tarde, da noite para a ceia. Despede-os e manda-os ir aos campos e aldeias vizinhas e comprem pão, porque não tem nada para comer. Eles, porém, respondendo, disse: dai-lhe vós. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: vamos comprar pão por 200 denários e alimentá-los? Disse-lhes ele: quanto pães vocês têm? Ide e veja. Quando souberam disso, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou que todos eles se sentassem em grupos numa grama verde. E eles se sentaram em 2 grupos, 100 por 100 e 50 por 50. Então Yeshua tomou os 5 pães e os peixes, os 2 peixes, né? Levantando os olhos ao céu, abençoou o Todo-Poderoso, partiu os pães e deu seus discípulos para colocarem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e levantaram 12 cestos cheios com pedaços de pão que sobrou, e o que sobrou do peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Bem? Então aqui é o relato de Mateus, Marcos, né, esse último, ok? Agora o de Lucas, e depois o de João. E quando o povo soube que Yeshua estava ali, eles o seguiram, e ele os recebeu. Falou-lhes do reino de Jeová e curou aos que precisavam ser curados. Mas o dia estava começando a declinar. E os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: despede o povo para que vá às aldeias e campos ao redor, alojar-se e encontrar comida. Porque aqui estamos em um lugar deserto. E Yeshua disse: dai-lhes de comer. E eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda a multidão. E eram cerca de 5.000 homens. Então Yeshua disse aos seus discípulos: faz-o assentar em grupos de 50 por 50. Eles o fizeram, fazendo todos se sentarem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantaram os olhos para o céu, ele bendisse a Jeová e partiu os pães, e deu seus discípulos para apresentarem ao povo. Todos comeram e se fartaram, e eles pegaram o que sobrou, 12 cestos cheios de pedaços. Tá? Então veja, a participação aqui dos discípulos na multiplicação. Pode falar, pastor João. Pastor Jonas, né? Não, é interessante é que teve um irmão, né, que há muitos anos atrás aí, ele falou um negócio e aquilo gravou, né? E se você for perceber, né, contra a incredulidade dos apóstolos, né? Então sobraram 12 cestos cheios, ou seja, um para cada apóstolo, que não acreditou, né? Bem isso. É interessante, essa relação é bem interessante. E eu acredito que essa multiplicação também é profética, né? Porque como aconteceu desses milagres estarem depois da missão, né, deles, né? Essas 5.000 pessoas aí pode ter sido fruto dessas missões, né, que eles fizeram aí, né, entre as cidades, né? E ali, criou-se aquela necessidade de alimentar. Então, o Senhor está fazendo essa multiplicação para representar também o alimento espiritual, né? Então, eu acredito que tudo faz parte da linguagem que o Senhor estabeleceu através desses milagres, desses eventos, né? Vamos ler agora de João. Depois que os discípulos voltaram de seus deveres ministeriais, tá vendo? Sempre está relatando que aconteceu algo depois que eles estavam, indo daquela missão, né? Vamos lá. Yeshua foi para o outro lado do mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele fazia nos enfermos. Então Yeshua subiu uma montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Quando Yeshua ergueu os olhos e viu uma grande multidão se aproximava dele, disse a Felipe: onde podemos comprar pão para estes comerem? Mas isso ele disse para os provar, porque sabia o que fazer. Felipe respondeu-lhe: não bastam 200 denários de pão para que cada um coma um pouco, né? Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Kefa, disse: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então Yeshua disse: faça o povo sentar. E havia muita grama naquele lugar. E eles reclinaram cerca de
de 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças, né? E Yeshua tomou aqueles pães e, tendo dado graças ao Todo-Poderoso, ele os distribuiu entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam reclinados também, né? 2 peixes. Aqui ficou 2 peixes, né? Todos quantos quisessem. E também dos peixes, tantos quanto quisessem, né? E quando eles ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então os ajuntaram e encheram com pedaços de 12 cestos, quais dos 5 pães de cevada ficaram para os que haviam comido. Aqueles homens, então, vendo o sinal que Yeshua havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Que é engraçado que a multiplicação, ela foi assim, né? De Jesus para os 12. Ali, na hora que ele repartiu entre os 12, já se multiplicou. E dos 12 para a multidão, né? Então, cada apóstolo viu a multiplicação na sua própria mão, né? É uma coisa interessante para nós, né? Como corpo de Cristo, pensar nisso, né? Que nós somos participantes da glória de Deus, né? E da sua natureza, né? Como diz lá nas cartas de Pedro, né? Mas quando Yeshua entendeu que eles viriam para prendê-lo e fazê-lo rei, ele novamente se retirou para a montanha sozinho. Bom, então aqui também havia aquele negócio de dizer que Jesus ia vir resolver o problema do mundo, né? Pode falar, tia Ricardo. O problema da fome no mundo, né? Então, eu vejo nesses milagres aí, né? Jesus provando ali a identidade dele, né? De ser de Deus, né? Que pode multiplicar e que realmente só Deus é capaz disso, né? E mostrou também o sentimento ali, exaltando o sentimento de compaixão dele para conosco, né? Ele estava demonstrando ali, ele vendo ali a fome do povo, né? Então ele teve compaixão. Foi uma oportunidade ali de demonstrar que Deus tem compaixão por nós. Amém. E nesses 12 cestos aí que sobraram, eu vejo assim, que quando nós estamos em Cristo, nós podemos multiplicar também, né? Nossas boas ações ali, o que temos de melhor pode ser também multiplicado. Então, é isso que eu vejo aí com relação a esses milagres, né? A identidade de Jesus, ele demonstrando o sentimento de compaixão e mostrando para nós que nós também podemos fazer isso. Amém? Amém. Glória a Deus. É engraçado, né? Você tem 5 pães e 2 peixes, né? Foi isso, né? 5 pães e 2 peixes. Você come de 5 pães materialmente criados na terra, né? E 2 peixes materialmente criados na terra, né? O restante que se multiplicou veio do céu, né? É outra coisa interessante, né? Você se alimentar de uma coisa totalmente celeste, né? Glória a Deus, né? É isso aí. Nota 11, problema crítico. Todas as palavras encontradas em João 6,4 foram adicionadas após o 3º século, como os pais da igreja primitiva atestam. Então, aqui está a tese do Michael Rood, dizendo que as festas, né, elas não foram colocadas na ordem certa, porque foi inventado uma Páscoa, tá? Para justificar o ministério de 3 anos e meio de Jesus, tá? Porque Eusébio, né, que foi o que justificou esses 3 anos e meio, ele queria que a profecia de Daniel tivesse totalmente completa quando Jesus terminou o seu ministério, para que justificasse que a Igreja Católica era a Igreja do milênio, né? É tanto que a Igreja Católica hoje ainda acredita que ela é a rainha, né, da Terra, e que ela governa por um tempo indefinido, né? E como eles dizem, né, que Satanás já foi preso, né, durante esse reino da Igreja Católica. Então eles pegam aquilo que está lá em Apocalipse, que só vai cumprir agora, e colocam lá atrás, né?
Por isso que a Igreja Católica, ela não tem a mesma, vamos dizer, ideia de que o diabo está operante na Terra, né? Eles fazem exorcismo dentro da Igreja Católica, mas por causa dos demônios, não porque Satanás está operante na Terra. E a gente sabe, pela evidência dos fatos, que Satanás está operante na Terra, e é por isso que vem agora o anticristo. Mas para a Igreja Católica, não. Então, isso se torna um tropeço, porque depois do milênio, não tem a mesma conexão. Depois do milênio, o que resta? O juiz do grande trono branco. Então, para alguns que acreditam que a Igreja Católica está reinando dentro do milênio, praticamente não tem volta de Jesus. Então, na Igreja Católica, não se anuncia a volta de Jesus também. É outro problema teológico, né, que acontece. Todas as palavras encontradas em João... Bom, já foi lido, né? Isso claramente não é Pessá, não é uma Páscoa. Yeshua não ascendeu a Jerusalém naquela época. Ele alimenta uma multidão com pão de cevada fermentado. Então, a multiplicação dos pães não faz parte de uma festa de Páscoa. Por quê? Porque os pães eram com fermento, e na Páscoa não podia ser servido pão com fermento. O próximo capítulo de João começa com os preparativos para a festa dos tabernáculos, que começa 18 dias após esse incidente. Então, não tinha como colocar uma Páscoa entre a festa de Pentecostes e o tabernáculo. Por quê? Porque a Páscoa vem antes da festa de Pentecostes, tá? E foi colocado como se fosse uma Páscoa, para poder dar um tempo maior, né? Porque a gente sabe que tem uma sequência, né? Páscoa, pães asmos, Pentecostes, tabernáculos, Yom Kippur, dia do perdão. Aliás, trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Então tem uma sequência. Então cada ano a sequência é a mesma. Então colocar essa Páscoa aí altera toda a sequência, né? E a única forma de dizer que isso está correto é se você disser que houve um tempo a mais. Bom, então, os próximos capítulos de João começam com os preparativos da festa do tabernáculo, e começa 18 dias após esse incidente. Então, veja só, é impossível que tenha uma Páscoa e com 18 dias, né, se comece uma festa de tabernáculos. Aqui, Yeshua é declarado pela multidão como o profeta que Moisés profetizou. Veja a seção Introdução a Erros Fatais. Isso aqui já foi lido logo no começo do curso. Para detalhes de como, onde e por que essas palavras foram adicionadas aos últimos textos gregos do registro de João, prolongando enganosamente o ministério de Yeshua a fim de justificar a interpretação ridícula da profecia das 70 semanas, né? Se referindo a Daniel. João 6,14. Então, esse é o versículo que foi acrescentado por Eusébio, tá? E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, tá? Então, foi inserida uma Páscoa aí no meio da história. Quando escurece, os discípulos saem para remar de volta para Cafarnaum, e Yeshua sai mais tarde e caminha no Quinerete. Após o pôr do sol, no 29º dia do sexto mês, 4027, quinta-feira, 18 de setembro do ano 27, né? Semana 31, dia 216, Mateus 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52, João 6, 16, 21. Imediatamente, depois que a multidão foi alimentada, né, Yeshua fez seus discípulos entrarem no barco e irem na frente dele para a outra margem do Quinerete, enquanto ele despedia a multidão. Quando a multidão foi dispensada, ele subiu ao monte para orar separadamente, e quando chegou a noite, ele estava sozinho. E já estava no barco, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Yeshua foi até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, um fantasma, e eles gritaram com medo. Mas imediatamente Yeshua lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, eu sou, não temam, né? Eu sou eu, não temam. Esse eu sou aqui é o nome de Deus, tá? Então Kefa respondendo disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. E Yeshua disse, vem, e Kefa descendo do barco caminhou sobre as águas para Yeshua.
Mas quando ele viu o vento forte, temeu, e começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Yeshua, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que você hesitou? E quando entraram no barco, o vento diminuiu. Então os que estavam no barco vieram e prenderam-se, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Jeová. Eu não entendi essa tradução aqui, depois eu vou procurar também esse outro, porque foi colocado essa palavra, e talvez seja o problema que eu aceitei, passei batido aí. Ok, irmãos? Então, veja só, essa pregação, essa palavra aqui, ela tem muito sentido de pregação que a gente ouve na igreja, a respeito de fé, né, de olhar só para Jesus, não olhar para a tempestade na nossa vida, né, ir em direção a Jesus, porque era o desejo de Pedro, né, e ele deixou-se levar pela circunstância. O que era a circunstância? O vento batendo. E ele temeu. Então, olhou para a circunstância, temeu, começou a afundar, Jesus vem e ele clama, né, na verdade, Jesus vem, toma ele pela mão, né, engraçado que ele volta a flutuar sobre o mar, sobre as águas com Jesus e depois entra no barco, né, então, ele só afundou naquele intervalo mínimo de tempo ali, enquanto ele duvidou, né, ele saiu andando sobre as águas ao encontro de Jesus, afunda num pequeno momento, Jesus pega ele, toma ele pela mão, ele volta a andar sobre as águas, né, sustentado por Jesus, e entra no barco. É muito interessante isso, né? Isso é usado para nós, porque a nossa vida de fé, ela é um andar sobre as águas, né? Nós estamos sobrevivendo a situações impossíveis, né, humanamente impossíveis, tá? E ainda ele diz aqui, né, eles acham que é um fantasma, essa também é uma outra ideia, né? Você, no meio de uma situação de pavor, deixar a sua imaginação trabalhar, né? Que também é o que acontece conosco. Nós imaginamos coisas e passamos a ter medo, né? Foi o pessoal do barco foi que teve essa reação, né? E aí Jesus fala, tem de bom ânimo, eu sou. Engraçado que a maneira como ele fala, eu sou eu, né? É o contrário. Ele está declarando o nome dele, né? Ele está declarando o nome dele. Então, quando você está com medo das suas imaginações, né? E dos seus pensamentos, né? Você, olhando imediatamente para Jesus, você tem que lembrar que ele é o eu sou. Aquele que nada, né? Pode derrotar ou abalar. Tá bom? Bom, e aí eles, assim, também dá para perceber que eles tiveram um decaimento de fé, mas um crescimento, né? Caiu, mas levantou, e levantaram mais forte, ó, verdadeiramente tu és o filho de Jeová. Então o estado de fé deles já não é o mesmo anterior, tá? Passaram por essa experiência, mas essa declaração mostra que o estado de fé deles cresceu, né? Eles já agora subiram para um outro nível, um outro degrau. Imediatamente, Yeshua fez seus discípulos entrarem no barco e irem na frente dele para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois de ter despedido, foi ao monte orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os remar com grande cansaço, porque o vento estava contra eles, por volta da 4ª vigília da noite, ele veio ter com eles andando sobre o mar e queria ir na frente deles. Quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e clamaram, porque todos o viram e ficaram chocados. Mas imediatamente falou com eles e disse, tem de bom ânimo, sou eu. Né? Aqui já colocou sou eu. Né? Não temam. Ele subiu a eles no barco e o vento se acalmou. E eles ficaram muito surpresos e maravilhados. Eles ainda não tinham entendido sobre os pães, porque seus corações estavam endurecidos. Então, você veja que Marcos não colocou o evento de Pedro, né? Que Pedro foi a ter com ele, né? Talvez porque Marcos não estava lá nessa ocasião, né? Ok? E ele coloca aqui sobre o fato do coração deles não ter entendido que é a multiplicação dos pães. Né? Então, o que dá para perceber,
Por que eles não entenderam sobre a multiplicação dos pães? Ora, um homem que multiplica pão, né, não ia deixar o barco perecer na tempestade, né? Essa é a associação. Porque é ele o eu sou, né, o Deus Todo-Poderoso. Então, se ele já te livrou de uma situação anterior, essa que você está passando, ele vai te livrar também. Amém? Ao anoitecer, seus discípulos desceram ao mar. E entrando em um barco, estavam cruzando o mar para Cafarnaum. Já estava escuro e Yeshua não tinha vindo até eles, e o mar estava subindo com forte vento. Então vamos ler aqui esse comentário, né? Os ventos predominantes do oeste, que açoitam o mar da Galileia, indicam que a alimentação dos 5.000 ocorreu do lado leste, da cidade de Betsaida. Yeshua escalou uma grande colina no caminho para os altos de Golã, para orar. De lá ele podia olhar para o Quinerete e ver como os discípulos se moviam lentamente enquanto remavam contra o vento. Então, aqui está explicando sobre a geografia da situação que eles tinham enfrentado, tá? Então, aí, pelo sentido dos ventos, né, ele está deduzindo em que lado ele estava. Bom, quando eles remaram cerca de 25 ou 30 estádios, olha aqui já vai colocando detalhe de distância, tá? Eles viram Yeshua andando no mar e aproximando dele do barco, e aproximando-se do barco, e eles estavam com medo, mas ele disse, eu sou, ó, aqui já coloca eu sou, né? Não temam. Eles então, de bom grado, o acolheram no barco, que imediatamente alcançou a terra para onde estavam indo. Tá? Lembre-se que João, ele escreve o Evangelho e o Apocalipse em hebraico, tá? Então esse faz todo sentido. E Mateus também, por ser judeu, né, é escrito em hebraico, né? Yeshua cura muitos na manhã seguinte, na cidade do lago dos Ginosar. Eles caminham ao longo da costa de Cafarnaum, até Cafarnaum. 29º dia do 6º mês, 4027, sexta-feira, 19 de setembro do ano 27. Semana 31, dia 216, Mateus 14, 34, 36, Marcos 6, 53, 55, João 6, 22, 24. E cruzando o Quinerete, chegaram à terra de Ginosar. Quando os homens daquele lugar souberam dele, mandaram avisar por toda a região e trouxeram todos os enfermos a ele. E ele implorou a ele que os deixasse tocar apenas no tzitzit, na ponta do seu manto, e todos que tocaram foram curados. Então, aqui é a mesma coisa que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, agora as pessoas devem ter ficado sabendo desse milagre, né? Se espalhou a notícia, né? E aí agora todo mundo só queria tocar no tzitzit, que é aquelas franjas que eu falei na aula passada. Tá? Quando cruzaram o mar da Galileia, chegaram à terra de Ginosar e pousaram na praia. Agora o relato de Marcos. E quando eles saíram do barco, o povo imediatamente o reconheceu. E enquanto eles percorriam toda a região ao redor, eles começaram a trazer os enfermos acamados de todos os lugares, para onde eles ouviram que ele estava, né? Então saíram atrás dele, acompanhando, né? João, um dia após os 5.000 serem alimentados, né, um dia depois, né? As pessoas do outro lado do mar viram que havia apenas um barco lá, e que Yeshua não havia entrado com seus discípulos, mas sim eles sozinhos. Então aqui já está colocando, né, a situação tanto da tempestade e a situação da multiplicação dos pães, né, e a tempestade que aconteceu logo depois, né, onde eles se separaram e Jesus foi para o monte orar. Mas os outros barcos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram os pães e os peixes, depois do Senhor ter dado graça. Então, quando o povo viu que Yeshua não estava lá, nem seus discípulos, eles entraram no barco e foram a Cafarnaum procurando por Yeshua. Né? Então, houve aí uma separação e o povo resolveu ir atrás, né, dos discípulos e de Jesus. Resumo. Yeshua continuou a ministrar aos enfermos. Sexto mês, 4027. Aqui é o ano 27, mas de novo eu vou ter que corrigir depois, eu vou ter que chamar lá o texto e alterar isso aqui. Semana 31. Marcos enfatiza o fato de que a profecia de Malaquias 2,4 estava sendo cumprida à vista das multidões. Então vamos ver aqui os comentários, né, que foram feitos aqui, o 228, que é a distância, 229 aqui é aqueles que foram curados. Vamos lá. Estádio, uma medida usada para corridas na Grécia, era exatamente 600 pés gregos.
A distância total que os discípulos percorreram é de aproximadamente 5 quilômetros, enquanto que Nerete tem aproximadamente 13 quilômetros de largura no ponto mais largo, e a distância do canto sudeste do mar até Nofginossar, onde pousaram, é de cerca de 6 quilômetros. Tá? Então, aí ele está falando de que eles estavam a quantos estádios? 25 ou 30 estádios, né? 25 ou 30 estádios. Malaquias profetizou que o Messias traria cura em seu canaf, que é as franjas tecidas nos 4 cantos do talit, uma vestimenta israelita particular usada sobre o jaluk, de linho comum, que é uma túnica, né? Malaquias 4:2. Esta é uma profecia messiânica indiscutível, que foi cumprida várias vezes nos registros do Evangelho. Na versão King James, a palavra hebraica marpe foi erroneamente traduzida como salvação, em Malaquias 4:2, quando na verdade significa cura. Veja também o evento 92. Né? Então, lá em Malaquias fala que ele vai trazer salvação em suas asas, ou cura nas franjas do seu talit, né? Que é os tzitzit, tá bom? Interpretação, né? E onde quer que se entrassem em aldeias, cidades ou campo, eles colocavam aqueles que estavam enfermos nas ruas, imploravam a eles que os deixassem até mesmo tocar o tzitzit nos cantos de seu manto, e todos que os tocavam ficavam saudáveis. Amém? Bom, irmãos, alguém quer fazer um comentário? Nós estamos com 1h21, né? Podemos andar mais um pouquinho, né, para terminar às 9h ou às 10 no máximo. Pode falar, pastor João. Amém. É interessante, né? Porque a questão ali né, a gente vê que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e as pessoas comeram de graça, né? Eles queriam fazer Jesus de rei, né? Então, mas ele, obviamente, ele recusou, né? Porque não era o propósito, né? Exatamente. A gente sabe que o povo judeu queria muito um rei terreno, né? Isso. E eles, até os apóstolos, muitas vezes tinham essa noção, né? E queriam ter feito isso, né? Já pela segunda vez, né? Porque teve uma outra vez também, né? E teve duas multiplicações, né? E outra vez eles queriam fazer rei, né? Teve outra vez. Uhum. E realmente era o sonho deles, né? Depois que ainda que ele multiplicou e todo mundo comeu de graça, né? Falou, não, esse mesmo então é o Messias, né? Porque, né, tinha até uma coisa ligada a isso, que o Messias parece que, de acordo com a tradição deles, o Messias ia alimentar o povo, ia trazer prosperidade e tudo mais, né? Mas ali foi a prova que Jesus recusou, né? E isso serve até para os líderes religiosos, né? Aqueles que gostam de ser reis aqui na Terra, né? A gente sabe que o mestre não ensinou isso, né? Não ensinou isso. E tem também a questão do eu sou, é interessante, né? Ele diz assim, eu sou, ele usa o nome de Deus, né? Pra se referir assim, né? Nos 4 evangelhos está a relação do eu sou, só que um faz um trocadilho, né? Eu sou eu, né? Mas a maioria eu sou no original, né? Eu sou mesmo, né? Eu lembro até daquela parte lá que ele estava no Getsemane, né? E vão prender ele, quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Eu sou, e eles caem, né? E eles caem. Interessante isso. Interessantemente, eles caem, né? Aí fica esse mistério aí, né? O impacto do eu sou, né? E o eu sou significa que o único ser que verdadeiramente é Deus, né? E ele é antes do universo. E nós só somos por causa dele. E alguns interpretam que nós conseguimos conjugar o verbo na primeira pessoa, eu como, eu sou, né? A gente usa a palavra eu porque Deus nos emprestou essa condição, né? De termos uma individualidade. E o interessante também é que nós só podemos ser alguma coisa nele, né? Fora dele não podemos ser nada.
Então, por isso que quando o homem abandona Deus, ele se torna totalmente manipulável pelo inimigo, né? Porque enquanto ele está em Deus, ele consegue conjugar o verbo na primeira pessoa, eu sou. E quando você consegue conjugar o verbo na primeira pessoa, você tem idoneidade para rejeitar coisas, né? Você tem o poder de decisão. E aí você rejeita o mal. E quando você está fora de Deus, você perde essa idoneidade e o inimigo começa a te manipular. E é por isso que no hebraico, quando você fala, eu sou bonito, eu sou rico, eu sou grande, eu sou pequeno, você fala, ani, eu sou bom, ani tov. Você não fala, você não conjuga o verbo. Porque a conjugação do verbo seria o próprio nome de Deus. Tá? Então, eu sou grande, ani gadol. Eu sou pequeno, ani katan. Entendeu? Então, não fala eu pequeno, eu grande, eu bonito, não fala eu sou. Por causa que a conjugação é exatamente o nome de Deus. Só que na nossa língua, né, isso, não existe o verbo ser. Na verdade, existe uma conjugação que é específica para Deus, né, para Deus. E algumas situações são derivadas do nome de Deus, para essa conjugação. Então, na nossa língua ocidental, nós temos essa presunção do ser, né, de que somos alguma coisa. Agora, é engraçado também que quando você analisa isso do ponto de vista íntimo do seu coração, da alma, quando você se pronuncia como eu sou alguma coisa, o ego, ele encapsula, ele toma conta da situação e ele exclui as outras coisas, né? E você se torna arrogante. E o nosso verdadeiro eu, como Paulo fala, né, está escondido em Cristo. E ainda não sabemos o que havemos de ser. Porém, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois assim como ele é, assim o veremos. Então, vai existir uma relação do que nós seremos com o que Deus é na manifestação de Cristo, né, na sua vinda. Então, isso é outra coisa interessante. E uma coisa que a natureza também almeja para a sua redenção, porque também a natureza foi sujeita à vaidade, assim como o homem, né? E toda a criação, no caso, né, da queda. Então, vai haver essa restauração. E é uma coisa terrível, né? A volta de Jesus, ela não é um evento calculável, né? Deu falha na internet. Poxa, cortou então. Não é um evento que possa ser imitado, né, fabricado, porque é um evento totalmente transcendente, né? Amém, irmãos? Vamos orar, então? Quem vai orar? Pode falar, tia Ricardo. Então, eu queria acrescentar aí esse comentário que é sobre o que está no contexto, né? Eu sou. Eu entendo que nós temos o livre-arbítrio. Deus nunca retirou de nós o livre-arbítrio. E nós somos aquilo que nós escolhemos ser, não é? Porque até o inimigo, ele não obrigou ali a Eva, o Adão, a comerem do fruto proibido, né? Ele sugeriu, ele mostrou ali. Então, eles escolheram comer. E hoje, quando nós temos até hoje o livre-arbítrio. Então, até estava conversando com uma amiga, né, sobre isso. Porque quando nós escolhemos, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Mas, embora o meu coração queira... vou dar um exemplo. Embora eu tenha todos os motivos do mundo para ter raiva da minha irmã, mas eu escolho não ter raiva. Então, eu vou seguir meu coração, que quer sentir raiva, quer sentir mágoa. Não, eu vou escolher
o que Deus me mostra, o que é certo. Então, eu escolho não sentir raiva da minha irmã. Então, esse poder de escolha que nós temos, que Deus nos deu, né, o livre-arbítrio, é que vai nos conscientizar do que realmente nós somos. Se eu chegar à conclusão que eu sou orgulhosa e eu decidir mentalmente, olha, eu escolho não ser orgulhosa. Então, eu tenho ali 2 caminhos. Eu acho que é um método bom para a gente crescer através da palavra. Não é? Porque uma vez que a gente conhece o bem e o mal, e até Eclesiastes diz, né, que o tolo, ele se deixa levar pelo coração do lado esquerdo, né? Exatamente. E o sábio pelo coração do lado direito. Então, se eu ficar me guiando apenas pelas minhas emoções, né? Aí eu até peço permissão a você, Lucas, de citar aqui o que você outro dia colocou lá, né? Que o inimigo, ele sempre diz, eu quero isso, não é? Ele se coloca como se nós estivéssemos querendo aquilo e, na verdade, é o inimigo que quer. Isso, exatamente. Então, eu achei muito boa a sua colocação e estou trazendo hoje aqui, porque toda a nossa vida depende do nosso livre-arbítrio. Né? E obrigada aí. Tá bom. Quem vai orar para nós aí, agradecendo, para nós fecharmos aqui a nossa gravação? Não, é verdade, só comentando a irmã Ricardina, né? Realmente existe um certo esforço nosso, né? Existe um querer, né? Um certo esforço, você direcionar a tua vontade para a vontade de Deus, né? Uma coisa, um esforço pessoal, né? Exatamente. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos agradecer. Quem gostaria de agradecer? Quem nunca orou antes? Tá bom. Eu vou orar, então. Ninguém se pronunciou? Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O nosso desejo é ser íntimos teus, é te conhecer, Senhor, pessoalmente, presencialmente, é estarmos diante de ti, Senhor. É termos o nosso coração moldado, transformado, alimentado por ti, para que o Senhor venha brotar em nós, Senhor, para que nós sejamos essas pessoas que seguem a ti verdadeiramente como discípulos, Senhor, e que estende o teu reino para além das fronteiras das religiões, ou das pretensões humanas, ou do que aquilo que o homem diz que é religião, Pai, ou que diz que é igreja. Que nós sejamos esses discípulos ousados, Senhor, para andar de cidade em cidade, de lugares, Senhor, para além das extensões geográficas que nós nos acomodamos hoje, Pai. Mas que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos, que nós possamos reconhecer na nossa caminhada quem são os seus verdadeiros discípulos, Senhor. E como diz na Santa Ceia, reconhecer e discernir o teu corpo, porque o teu corpo não é formado somente daqueles que professam o teu nome como uma etiqueta de uma roupa, Senhor, mas principalmente daqueles que confessam o teu nome através das suas atitudes, mesmo que ainda não tenham te conhecido como um nome de Jesus. Que o Senhor possa também, Senhor, agregar esses e enfim, expandir o teu reino em toda a terra, Senhor, através da tua palavra, alcançando todo o coração, Senhor, que ama o seu próximo, que ama a ti, Senhor, que trata a vida, Senhor, com reverência, com temor, Senhor, sabendo que foi algo maravilhoso que foi dado, Pai. Que nós tenhamos essa condição de reconhecer um verdadeiro Filho de Deus na terra, não apenas aquele que congrega na nossa igreja, o que participa das nossas ideias, o que comunga com a nossa religião, mas que nós sejamos aqueles que têm a visão espiritual para enxergar o coração verdadeiro, Senhor, que te conhece, mesmo que não participe de nenhuma religião, nenhuma igreja, mas que anda nos teus caminhos com temor, sinceridade, amando ao próximo, cuidando da sua família, sendo um homem, Senhor, justo na terra. Abençoa, Senhor, que nós tenhamos essa consciência para podermos viver, Senhor, honrando o teu nome, santificando o teu nome e levando a tua palavra até mesmo no meio daqueles que ainda não te conhecem, Senhor,
porque estão enganados pelo mundo, pelo pecado, mas que às vezes a igreja, Senhor, não os acolhe, Senhor, e os despreza, Pai, que nós tenhamos a condição de acolher, Senhor, os não acolhidos, os desprezados, os maltrajados, aqueles que precisam do teu amor e da tua graça, Senhor, para que o teu reino se estenda sobre toda a terra. Que tudo isso que nós estamos cultivando aqui por meio da tua palavra possa ser uma semente em nosso coração e brotar frutos maravilhosos, Senhor. Que realmente nós possamos honrar e santificar o teu nome, não vivendo uma vida sacralizada dentro de uma igreja de 4 paredes ou de um lugar específico, mas um reino que se estende sobre toda a terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês já viram o TCTC? Opa, que maravilha! Eu comprei do Mark Rude. Olha aí, ó. Eu comprei do Mark Rude. E você põe isso aqui ao redor da... Você põe aqui no cinto, né? Você põe no cinto e ele tem essa cor azul aqui assim. E ele fica no seu cinto aqui. E você usa nos 4 cantos da sua cintura, como fala as escrituras. Isso eu comprei do Mark Rude aqui. É bacaninha, eu tenho 4 desses, meu filho também tem. Quando nós fomos em Jerusalém, minha filha comprou. É um colar também, agora esse aqui não vai dar para ver. Está em hebraico. Não vai dar para ver. As mulheres usam isso aqui. Aqui, ela guardou até hoje, 2017. A minha filha que ia gostar de ter um desse, hein? Glória a Deus. A mulher judaica, ela prende aqui, não dá para ver, né? Não vai dar para ver. Aí fica aqui, é só as mulheres que usam. E está escrito em hebraico aqui, não dá para ver, né, gente? Não dá para ver. Vou ver, mas não ver. Muito legal, muito legal. Glória a Deus, aleluia. Há um israelita que não há dolo. O TCTC, ele é usado no sábado, quando tem no sábado reunião, a gente usa nos 4 cantos. Glória a E Deus. até a cor é diferente, até tem que ser um azul, um branco, assim. Bom, só queria mostrar isso. Maravilha. Bom, eu vou parar a gravação, mas pode continuar aí. Alguém quiser conversar algum tema, é só porque os alunos que não assistem aqui, assistem depois, não fica muito sobrecarregado. Parou de gravar? Vamos lá. Espera aí, deixa eu parar de gravar aqui pelo outro comando, porque aqui está dando problema. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não. Eu vou ter que parar e sair entrar e sair de novo, tá? Para parar, tá gravando ainda, né? Eu tô aqui para ficar com vocês. Não tem nada para falar, não.